Procedendo com a leitura do histórico, um breve histórico, ele está bem resumido. Eu pedi para resumir, para que nós possamos ter pelo menos uma ideia do que é a nossa igreja aqui na cidade de Presidente Médici. Aleluia, glória! Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia! Neste momento será lido o histórico da fundação da igreja em Presidente Médici. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Presidente Médici, Rondônia, em cumprimento ao ID de Jesus, conforme expressado em Marcos capítulo 16, versículo 15. Há 55 anos começou seu trabalho de evangelização no antigo quilômetro 33, hoje a cidade de Presidente Médici, estado de Rondônia, com a finalidade de propagar, divulgar e anunciar a palavra de Deus. Para a realização do trabalho evangelístico, foi preciso alguém atender o chamado missionário e começar a missão de trazer paz e esperança aos habitantes deste novo e longínquo e abençoado lugar, para que muitos não passavam de um lugar onde alguns possuiriam seus pedaços de terra, não sabendo que Deus tinha um grande projeto neste lugar. Foi assim que se nos iniciou, e muitos puderam ouvir a mensagem gloriosa de que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá buscar os seus. E assim muitos tiveram em suas vidas mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Desde que Gunnar Vingre e Daniel Berg chegaram a Belém do Pará, as portas do Evangelho começaram a se abrir e o reino de Deus, aos poucos, foi se expandindo aos 4 cantos deste imenso país chamado Brasil, inclusive chegando no estado de Rondônia. A semente foi plantada e a que caiu em boa terra frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. E como fruto que prosperou, resultado da disposição e coragem de homens e mulheres de Deus que ouviram e atenderam ao chamado do Mestre, o Evangelho chegou ao quilômetro 33, hoje, nossa querida Presidente Médici, há 55 anos trazendo salvação e libertação a muitas vidas que por aqui passaram ou continuam morando por aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fundada em 10 de janeiro de 1971, quando o irmão Arlindo Marco da Silva realizou o primeiro culto, este em sua residência, sendo o mesmo auxiliar pelo então pastor Jairo Soares de Almeida. A localidade desse culto ficava em frente onde hoje localiza o Alto Posto Presidente, na BR-364, quilômetro 403. A partir dessa data, os cultos eram celebrados sempre na residência do irmão Arlindo, que era diácono, enviado pelo pastor Manuel Cassimiro de Oliveira, de Vila de Rondônia, hoje atual de Paraná. Aquela pequenina igreja começou a crescer. Muitas famílias foram agregadas ao seio daquela humilde igreja. Muitas famílias salvas por Cristo e outras que vieram à procura de novos horizontes, em comboios de pau de arara, transporte da época. Assim, faziam parte daquela igreja a família do irmão Firmino Xavier de Lima e Raimundo Xavier de Lima, família do irmão Manuel Antônio de Araújo, popular Toninho, a família do irmão Henrique Pereira da Silva, família do irmão Cícero Borges do Rego, família do irmão Jorge Braz Diniz, família do irmão José Miranda Mota, família do irmão Egídio Inácio da Silva e posteriormente também a família Mendes, tendo como patriarca da família o senhor Ezequiel Mendes dos Santos, pai do irmão Joaquim Mendes e do cooperador Antônio Mendes, que após aceitar a Cristo tornaria um exímio desbravador do Evangelho. O reino de Deus prevalecia e a igreja tomou grande proporção, tendo assim a necessidade de aumentar as instalações da pequenina igreja. Os cultos eram uma bênção. O Senhor, aprovando aquela obra, salvava, curava, batizava no Espírito Santo, dons espirituais eram distribuídos para a igreja, e a alegria da salvação era vista por todos e em todos que ali congregavam.
Foi então que, em 1972, impulsionado pelo Espírito Santo, o proprietário do sítio Nova Jerusalém, irmão Antônio Manuel de Araújo, doou um terreno para que fosse construído o primeiro templo, agora já na nova vila que se iniciava, hoje Presidente Médici. Obreiros que cooperaram para o avanço desta obra: Arlindo Marcos da Silva, Jairo Soares de Almeida, Teodoro Rodrigues de Oliveira, Arthur Silva, José Luiz Mota, entre outros. Em 1972, houve a fundação do primeiro coral sob a regência do maestro Antônio Justino da Silva. A igreja continuava crescendo e avançando com homens e mulheres que voluntariamente estavam dispostos a fazer a obra do Senhor. Entre muitos se destacaram o cooperador Antônio Mendes, sendo o primeiro líder de jovens, diácono Antônio de Oliveira, em memória, José Luiz Souza, Manuel Ângelo Chaga. Os obreiros que pastorearam a igreja em Presidente Médici no seu início, de 1973 a 1978, presbítero Teodoro Rodrigues de Oliveira. De 1978 a 1979, diácono José Miranda Mota. De 1979 a 1982, presbítero Manuel Ângelo Chagas. Havendo a necessidade de se tornar um campo autônomo, em 1982 foi empossado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, então presidente da CGADB, o pastor Roque Lataro Primo, que pastoreou em março de 1984. Em 1984 a 1986, o pastor Manuel Ferreira Tavares, em memória. Neste período houve a retomada do conjunto coral com o nome Acorde de Jerusalém, sob a regência do maestro Wilson de Souza. De 1986 a 1988, pastor Francisco Vieira Sobrinho. De 1988 a 1992, pastor Wellington Souza Leão. Em março de 1992, foi empossado novamente o pastor Manuel Ferreira Tavares. Porém, o mesmo não foi possível assumir o campo, ficando a igreja em um intervalo de 90 dias, sob os cuidados pastorais do primeiro vice-presidente, na época, o presbítero Wilson de Souza, que respondeu interinamente pela igreja. Em 2 de junho de 1992, sob a orientação do Espírito Santo, a Semadeiron, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado de Rondônia, sob a presidência do pastor Nelson Lutemberg, enviou para Presidente Médici pastor José Balbino dos Santos, juntamente com sua esposa Ana Alves dos Santos, sendo empossado em junho do mesmo ano. Chegava por esses rincões a família Balbino, que com muita garra e amor deu continuidade na obra do Senhor e durante 18 anos pôde ver o fruto do trabalho em sua mão. Exime o servo do Senhor, entendendo sempre que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Lutou ardorosamente para ver a obra prosperar e pelo crescimento espiritual da igreja. Ah, como cresceu e como prosperou, mesmo com poucos recursos financeiros, porém, sob a orientação de Deus e uma boa administração, homem destemido, não hesitou esforços para ver a igreja unida e ensinada segundo os padrões bíblicos. Em 2 de junho de 2010, uma surpresa. Por motivo de saúde, o pastor José Balbino dos Santos, em memória, em reunião ministerial, entregou o campo ao presidente da Semadeiron, pastor Nelson Lutemberg, para que fosse empossado um novo pastor presidente. A apreensão toma conta de todos. Mais uma vez, sob a orientação do Espírito Santo e com o apoio do ministério local, foi empossado o pastor Alcides Balbino dos Santos como presidente do campo no dia 3 de junho de 2010, onde deu continuidade à obra do Senhor, ficando à frente da igreja por 15 anos, juntamente com sua esposa, irmã Alexandra, e seus filhos, Alcidineia, Alcilene
e Augusto viram a obra do Senhor prosperar sob a orientação de Deus e sua boa administração. Em 12 de abril, sob a orientação do Espírito Santo, a Semaderon, na pessoa de seu presidente, pastor Nelson Wittenberg, empossou o pastor Raimundo Brito da Silva como presidente do campo, onde está dando continuidade à obra do Senhor já há 9 meses, juntamente com sua esposa, irmã Osânia da Pena Rafalskis da Silva, e seus filhos, Lídia Brito Rafalski e Levi Brito Rafalski. Tem visto a obra do Senhor prosperar sob a orientação de Deus e sua boa administração. Exímio ensinador da palavra de Deus, tem ganhado ao longo desses meses a confiança de membros e congregados e da sociedade mediciense de modo geral. A Igreja Assembleia de Deus em Presidente Médici tem brilhado no meio das trevas, e seu trabalho é visto e reconhecido não somente pela comunidade evangélica, como pela comunidade civil deste município. Por isso podemos bradar em alta voz: até aqui nos ajudou o Senhor. E neste sentido somos abençoados por completar 55 anos de fundação. São 55 anos de história, trajetórias e vitórias. Hoje, por bondade e misericórdia, a igreja conta com sua sede situada na Avenida 7 de Setembro, 1232, Centro de Presidente Médici, Rondônia. A igreja está organizada por meio de departamentos e conjuntos, os quais atuam como órgãos auxiliares no cumprimento de sua missão espiritual e evangelística. São eles: Departamento Musical, Orquestra Sinfônica, com transição da banda musical cantabile, estilo marcial; Departamento Infantil, Departamento de Jovens e Adolescentes, o MADPEM; Departamento Feminino, o FADPEM; Departamento dos Homens, o ADPEM; Departamento da Terceira Idade, Departamento de Evangelismo e Missões, Secretaria-Geral, Tesouraria, Secretaria e Departamento da EBD, Escola Bíblica Dominical. Os conjuntos são Conjunto Coral Misto, Acordes de Jerusalém, Conjunto de Jovens e Adolescentes, Conjunto da Terceira Idade, Conjunto de Novos Convertidos e Conjunto de Mulheres. A igreja conta também com 1.304 membros e um corpo de congregados em constante crescimento e centenas de irmãos participando da escola bíblica dominical em todo o campo. O corpo de obreiros é composto por pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. São distribuídos em todo o campo a congregação da zona urbana e na zona rural, incluindo os distritos de Estrela de Rondônia e distrito do Bandeira Branca. Até aqui nos ajudou o Senhor. A Deus seja honra e glória e louvor para todo sempre. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Pessoas, vez por outra alguém chega aqui, se curva diante de Jesus, se rende pela fé ao amor de Deus na cruz do Calvário e passa a fazer parte dessa família que daqui a pouco estará no céu para sempre.